A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. A história do videogame no Brasil é marcada por adaptações e clones nacionais, muitas vezes feitas às margens da lei. A pirataria é um problema para artistas e empresas, mas se não fossem as gambiarras locais, não existiriam jogadores e a cultura de games no país. Paralelos investiga os limites do espírito criativo brasileiro, do legal ao ilegal, na busca pela popularização dos games no Brasil. Oi, meu querido. Quando eu conheci a Taito, era um barracão. Ela não era uma indústria ainda. Era um salão que ele guardava as máquinas ali, mas tudo importado, não fazia nada. Chegou-se à conclusão do seguinte: escuta, por que nós não fazemos as máquinas aqui? Em vez de pagar as importações, por que não fazemos as máquinas aqui? Começou em 69, né? No início dos anos 69. Foi quando começou as primeiras montagens Taito Corporation. Eu fui o primeiro funcionário Taito Corporation. Todas as Pimbos Taito, todas foram cópias americanas. Vamos fazer essa máquina aqui, mas com outro nome. O campo de jogo é igual, mas as artes a gente muda. O que vocês acham? Os caras toparam. E o brasileiro sabe fazer as coisas. Então essa máquina chegava pelada para nós lá, no setor de arte. Não tinha nada nela. Vamos começar a jogar, todo mundo jogar. Bom, o que vocês acham de fazer isso? O que vocês acham de fazer aquilo? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. No Brasil, o que era? Era carnaval. Carnaval, Sargentelli. Vamos fazer o Sargentelli. Era uma cópia da Playboy, americana. Cara, você tinha que inventar. Não tem jeito, você tinha que inventar. Agora, cada invenção que eu tinha vale um aumentozinho. Então vamos que vamos. O que eu me lembro é que sempre tinha fila na porta para jogar, quando saía novidade. E chegava a dar volta no quarteirão ali. A minha carreira como estagiário, depois advogado, junto com meu pai, começou no terceiro andar. Coincidentemente, foram os pontos de venda da Taito. Tinha um movimento muito interessante de jovens aqui na época, um pouco mais à frente também. Então a Paulista tinha 3, 4 lojas justamente para isso, para atrair esse público mais juvenil. E ficava sempre aquela aglomeração muito grande. É muito sedutor. O fliperama é muito sedutor. Era só as maquininhas batendo, os pinballs, pim, 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 e as luzinhas. Na época a Taito tinha a Playland, tinha o Play Center, tinha esses pontos de venda, tinha a fábrica em Manaus, então ela tinha assim um mercado muito forte aqui no Brasil. Eu acredito que o grande legado é que a Taito ela foi a precursora dessas grandes ideias de que a gente vivencia hoje. O desenvolvimento dos games deve muito à Taito. O bagulho começou a virar um ponto de encontro mesmo da rapaziada, né? Todo mundo que tava enganando seus patrões
ia pro fliperama. A ficha era 25 centavos, parça. Mano, nós ficou o dia inteiro naquela... Eu lembro de eu sair e eu continuei vendo os personagens na calçada. Foi tipo o primeiro Pokémon GO, mano. Um dos grandes sonhos de quem jogava videogame quando criança, da minha geração, era se ver representado no game, né? Então, eu me lembro da revolução do Blanca, fliperama, 1991 ali. Falei, cara, esse cara é brasileiro, ele é um monstro, mas não importa, é Brasil. O Blanca, mano, é tipo um bombadão fedorento, né, mano? Mano descalço na beira do rio, né? E é engraçado, né, a tela do Brasil ali, que eles põem o Blanca pra lutar, né, tipo... Ah, para, tio, o Blanca é a representação brasileira, tio. Como é que você vai sentir orgulho do Blanca, mano? Mano, ruivo com a pele verde, bagulho zoado, os caras arrastando o Brasil, mano. Bagulho no meio da selva, tá ligado? Bem estereotipado errado mesmo, né, mano? Mas, né, fazer o que? É o Blanca, parça. O Blanca era um dos nossos lá também, né? Não podia abandonar ele. Eu escolhi o Blanca, mano, porque você podia encostar os caras no canto e matar eles no shopping também. Você ficava... Se a gente se viu representado no Blanca, imagina ver um cara de verdade, uma parada que tem um referencial realmente próximo da nossa história, tá ligado? E aí, fiote? Que carrinho foi esse, parceiro? Foi mal. Naquela época, os anos 80, as pessoas só podiam sonhar em ter um videogame original se tivesse algum amigo que tinha ido pra Disney ou se tivesse a chance de ir pro Paraguai ou conhecer alguém que trazia muamba do Paraguai. E no Brasil, para você jogar desde criança, a única maneira era por contrabando. Os consoles chegaram ao Brasil de uma maneira oficial, ou seja, nossos pais podiam ir numa loja comprar, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando isso desembarcou aqui, mas desembarcou de uma maneira meio torta. Esse é o Nintendo oficial da Nintendo, com esses cartuchinhos. Brasil, esse daqui. A Gradiente investindo no Phantom System, que era um clone do Nintendinho, e todas as empresas vendo ali um filão, começaram a lançar também clones, videogames. Existia clones de qualidade. A Gradiente, por exemplo, fazia um Phantom, que é um produto muito bem feito. Não entrando no mérito na parte legal, certo? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de design, eles fizeram um produto bem feito. A Tectoy chegou trazendo o Master System com uma campanha de marketing incrível. Eu lembro que eu tinha Master System, meus amigos tinham Master System no geral. Todo mundo tinha Master System. Ninguém tinha Nintendinho, né? Como vai? Tudo bem? Alexandre. Marcos Santos. Ô, Marcos, já ouvi falar de você? Já, né? Já. A gente tinha uma nossa rivalidade naquela época, né? Era boa. Vocês jogavam os nossos games também? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também jogava escondido, mas eu jogava, tá? Eu tenho que admitir isso. Então, esse cara aqui, tá certo? Na hora que saiu e que o pessoal, principalmente da Nintendo of America, na hora que ele percebeu esse jogo aqui, eles vieram aqui conversar com a gente. Isso aqui é uma cópia que vocês fizeram. Eu falei, não, nós fizemos uma cópia. Quando espeta o cartucho, eu consigo interpretar isso. Mas eu não uso o chipset, eu não copiei o seu produto. E o que aconteceu foi que a Nintendo falou, olha, então, se vocês derem uma parada com o Phantom, descontinuarem o Phantom, a gente volta a conversar para vocês representarem a Nintendo no Brasil. Em lugar nenhum do mundo se fabricava Nintendo. O Brasil foi o primeiro lugar a ser fabricado Nintendo, fora do Japão. Mesmo os cartuchos americanos? Mesmo. É mesmo? Fazemos tudo em Manaus. Ninguém achava que estava fazendo nada errado. E a gente não estava mesmo, era o mercado que a gente tinha. E graças a ele, a gente está aqui hoje. Era outra experiência jogar jogo de videogame como uma criança brasileira, uma criança que entende o que está sendo falado. É, a gente jogava o jogo sem saber o que está acontecendo na tela. Inclusive, às vezes, quando a gente pegava o jogo japonês, porque já não entendia inglês mesmo. A gente sempre teve essa coisa, o videogame não é nosso. A gente está se metendo aqui onde não é chamado. Aos poucos a gente foi entrando ali, isso foi criando a nossa identidade. Como é que o Brasil entrou nos games? De uma maneira muito malaca, né? O jogo da Mônica. Simplesmente chegaram pra nós e falaram assim, olha, vocês vão fazer game. A gente não sabia como fazer jogo. A gente não sabia como desenvolver o jogo do início ao fim. A gente não sabia nem por onde começar. Nós vamos trocar esse personagem do Wonder Boy pela Mônica.
Começou o desenvolvimento a partir dessa adaptação. Eu me lembro quando saiu o jogo da Mônica, a gente falou, pô, o jogo é muito tosco. Mas tudo bem, é a Mônica. Eu queria muito, eu ia na Blockbuster e eu ficava vendo as pessoas jogarem Turma da Mônica e eu chorava. É porque eu era muito fã da Turma da Mônica. Foi como eu aprendi a ler, né? Tem fãs. Então já junta uma coisa com a outra, né, meu? Você chegar aqui e pegar com um game desse, conversar com um cara lá dos Estados Unidos, Europa e tudo, o valor dele lá é muito maior do que aqui. Porque isso aqui não saiu de lá, isso aqui é Brasil. Isso aqui, basicamente, a gente poderia falar que representou nós lá, né? All those official tech toy releases that, you know, replaced Wonder Boy with, what is Monica or something? I love that stuff. I mean, it's so weird to me here because I don't know that cartoon at all. I don't know Monica, or however you pronounce it. And I discovered this via emulation because it's how I discover all the old games. Emuladores são programas de computador que simulam diferentes videogames. Mas e aí? Emulação é pirataria? Não. Pra mim não. Peraí. É porque você acaba usando o kernel, o BIOS do jogo oficial. Então é pirataria. Oficialmente falando, legalmente falando é. Tem muito jogo que você nem consegue comprar mais hoje. Assim, no máximo você vai comprar uma fita raríssima e caríssima, não dá. A gente pega um emulador e testa. Como que eu vou conhecer? Não existe mais cartucho, não existe mais o console. O console quem tem é caro, então só através do emulador mesmo iria conhecer esse tipo de jogo. Se a empresa que vende Nintendinho não está no Brasil, como raios você vai comprar um Nintendinho? Baixe um emulador. O pessoal que está no Brasil, eles focam na questão da emulação justamente por isso, por você não ter uma oportunidade no seu país. Então aqui você tem uma modificação, possui dentro dele 7.000 jogos, os principais consoles de emulação como Atari, PlayStation, Master System, Mega Drive. Eu não considero que eu estou fazendo algo de errado. Eu estou resgatando um público que não teria acesso a isso. Hoje a minha gratificação não é nem pelo fato da venda, é ver um cliente satisfeito e falar, poxa, esse jogo eu jogava quando era criança, se não fosse graças a você ter essa ideia, eu jamais jogaria isso de novo, porque um cartucho é muito caro. A lot of people who are doing incredible work to save video game history are seen as pirates, and that's unfortunate because they're heroes, they're archivists, they're saving the cultural history of the 20th century's greatest artistic innovation, which is video games. Eu acho que teve uma mudança muito grande ali dessa informalidade dos jogos no Brasil. No PlayStation 1 já aconteceu isso, porque mudou a mídia, né? Então entrou o CD, barateou horrores a maneira de piratear os jogos, de fato. E os caras realmente viram que ali tinha um mercado. Eu acho que as empresas não estavam no Brasil para se importar com a questão da pirataria. Então a gente não tinha uma noção de que isso era um crime. Era só a maneira como você comprava jogos. Não tinha malícia. As pessoas, se puderem ter o jogo original, elas vão preferir ter o original, porque é igual uma roupa, mano. Tá ligado? Se você pode realmente ter um pano original e ostentar aquilo, né? Pô, você vai ter, mano. O jogo oficial, ele saía perto de uns R$100, R$80 na época. Metade do salário mínimo, mano. Fica muito difícil o acesso. E é claro que se você está pensando em classe média, tudo bem você comprar um jogo por mês, mas essa não é a maior parte do Brasil, né? A classe média. Então, quando a gente está falando de o povo brasileiro ser um povo que tem acesso a esse tipo de cultura, via pirataria, muito provavelmente até hoje. Eita! Para! Snapchat esse gol aí. Cê é louco, cachorreiro. Olha, velho. Ai! Oi! Ai, papai! Campeonato Brasileiro Pirata. O bagulho estralou, mano. Os patches, em específico, eles foram uma certa profissionalização da pirataria. Já entrava um trabalho ali mais artesanal na história, sabe? Tipo, porque tinha uma expressão, né? Tinha autoexpressão ali na história. Ah, queremos jogar jogo de futebol.
mas queremos ter um personagem brasileiro. Então enfia o personagem brasileiro aí, ó, e é isso. Aí você coloca, por exemplo, o Kaká com o Ronaldinho no Flamengo. Corinthians e Santos. Fazer um Grenal ali, sabe? Várias pessoas foram conhecer as escalações dos seus times por causa do jogo, tá ligado? Por causa do Bomba Pet. Aí você sabia todo mundo, sabia até o terceiro reserva, mano. Esse espírito romântico da pirataria vive nisso, nos mods, nas alterações, de forma artística. A gente alterava um jogo que já estava pronto, era uma outra mentalidade. O lance do CS Rio, por exemplo, que era um mapa de Counter-Strike muito famoso, né? Muito bem feito. E era localizado aqui no Brasil e feito por um brasileiro, né? Então a história do CS Rio sempre era uma inspiração, assim, né? A gente sempre olhava para aquilo e falava assim, bah, é possível fazer e tal. Vou fazer no Brasil, fazer uma favela, né? Primeira semana foram 6 mil downloads. Aí na segunda semana 24 mil downloads. E o que marcou foi quando a gente foi na Efigênia um dia comprar alguma coisa, lá tinha cara vendendo na esquina, olha o mapa do Rio, olha o mapa do Rio. E o negócio era grátis, tá ligado? Saiu em 2001. É uma adaptação de um jogo que já existia, o Half-Life, que adaptou para o Counter-Strike, que já adaptou para o CS Rio. E outra coisa que marcou também é que o mapa foi proibido no Rio de Janeiro, né? Virou uma coisa, virou caso de polícia, assim, era proibido a Lan House no Rio de Janeiro ter esse mapa. Proibiram a venda no Brasil inteiro do jogo, mas na época a gente já comprava jogo digital, não era uma piada isso. A importância do CS Rio para a comunidade de modders brasileira, ela foi muito importante porque os gringos adotaram ele, entendeu? Porque ele virou um mapa muito popular lá fora também, porque a galera ficava louca de jogar na favela do Rio de Janeiro. Tem um lance no mapa, não sei se vocês já perceberam, que tem bala perdida. Então você tá andando com o bonequinho e de repente você toma um tiro do além, tá ligado? As pessoas falam, pô, vocês não ganhavam grana com isso, a família, todo mundo joga o seu jogo e vocês não ganharam. Mas não era o espírito, é coisa de comunidade, de mod. Mod é isso, você faz porque você curte. Foi a pirataria que determinou que a gente tivesse no mercado de videogame. Não somente permitiu que a gente experienciasse jogar, como a gente experienciasse a possibilidade de fazer games. A gente olha para a nossa cultura ou olha para o nosso passado com um certo desprezo. A gente tem que começar a valorizar a contracultura nacional e a cultura nacional. A pirataria sempre vai ser o underground, nunca vai ser bem vista. O cara que hoje consome pirataria, talvez amanhã ele esteja economizando para comprar o console oficial dele e tudo mais. Então a gente não pode desmerecer a pirataria e falar que ela machuca o mercado apenas, porque sem a pirataria a gente não teria o mercado que a gente tem hoje. O jeitinho brasileiro também, eu acho que pode ser entendido de uma forma adaptativa. Eu conheço várias pessoas, o mercado de jogos brasileiros, os desenvolvedores em especial, são super adaptativos. E esse eu acho que é o lado bom, sabe? Eu acho que é o lado bom. E, cara, tudo, enfim, meio proporcionado por essa época de ouro da pirataria no Brasil, assim, sabe? Então, vivi bons tempos naquela época. If you're collecting games and you're in Brazil, collect your own games. No one else is. Because I know Brazilian collectors of video games mostly care about the official stuff out of America, and I think they're doing a disservice by ignoring wealth of Brazilian exclusive, interesting, wonderful stuff that came out over there. Eu acho que a gente não se importa nem com produções nacionais atuais, quanto mais com o resgate. Desculpa, videogame é importante sim, cultura é importante sim, pode gastar seu dinheiro com isso. Please get that stuff, save it. It's piracy, but it's your piracy. It's Brazilian culture, and it's cool. No, 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 no. I'm there, but I'm there. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near